Olá, seja muito bem-vindo ao Zibcast, o webcast da Zilore Bioorigem. O Zibcast é um programa de entrevistas feito para que você conheça mais os programas da Zilore Bioorigem. E na edição de hoje temos o Socialcast, que trará informações sobre projetos sociais que a Zilore aporta. Estamos com um convidado muito especial. Ele é secretário de Cultura de Lençóis Paulista, maestro da Orquestra Municipal de Lençóis Paulista, músico profissional da dupla César e Paulinho e também maestro desta orquestra, professor acadêmico de música, ex-aluno da banda musical Zilo Lorenzetti. Marcelo Maganha, seja muito bem-vindo. Estar aqui com vocês, programa tão especial, podendo falar um pouquinho aí da minha trajetória, podendo compartilhar momentos aí muito especiais da minha vida. Marcelo, muito obrigada pela sua presença. E hoje nós vamos falar sobre projetos, cultura, arte, muita música e também sobre a trajetória do nosso maestro e convidado especial de hoje. Marcelo, fala de música, né? É muito redundante quando a gente traz aqui o nosso secretário de Cultura e maestro. Mas conte um pouquinho pra gente da sua trajetória. Como se deu a sua relação com a música, na sua memória afetiva, quando você tem lá os registros, né, de primeiro contato com a música. Conta pra gente um pedacinho dessa história. Minha família de músicos, 4 irmãos músicos, meus pais não são músicos, mas sempre incentivadores aí dessa arte. Eu comecei lá com 6 anos na banda municipal de Lençóis Paulista, tocando instrumento caixa de guerra, que é instrumento muito usado aí nas fanfarras. Depois passei a estudar instrumentos de sopro. Meu irmão mais velho já tocava violão, e eu comecei a estudar com ele violão, também instrumento de sopro. Então na banda municipal, violão sempre paralelo. Meus irmãos também são músicos, meu irmão mais novo, trombonista, minha irmã, saxofonista. E aí eu comecei a estudar na banda municipal. Depois, inclusive, com 10 anos aí, se iniciou em Lençóis Paulista a fanfarra na época, então fanfarra Zilo Lorenzetti, fanfarra da Zilor, e eu adentrei esse grupo, aí com 10 anos de idade, 9 para 10 anos, eu comecei a tocar corneta nesse grupo. O grupo, inclusive, foi incentivar a entrada nesse grupo foi incentivado pelos meus pais, meu pai, colaborador, da usina, trabalhava na usina, mecânico aposentado. Você lembra em qual unidade que ele trabalhava? Barra Grande. Na Barra Grande. Na verdade, ele trabalhou muito tempo na Barra Grande, depois terminou. Após se aposentar, ele ainda produziu mais 6 anos da sua vida, trabalhando na usina São José. Então ele esteve diretamente, a minha família sempre foi muito ligada à usina Barra Grande, ao Grupo Zilor. E eu, claro, entrei na fanfarra. Foi um grupo assim que me trouxe muitas inspirações, inclusive hoje para ser um músico profissional, para poder viver de música, saber que poderíamos viver de música. Na época nós ganhamos inúmeros concursos com esse grupo, enfim, era uma referência nacional, o trabalho que acontecia em Lençóis. Então, basicamente, eu comecei o meu trabalho musical aí nessa época, então estudando violão, depois tocando na banda municipal, e entrando na então fanfarra da usina Barra Grande, que é hoje até então a banda marcial, a banda musical Zilo Lorenzetti. E na banda da Zilor, você comentou que começou tocando caixa e depois você tocou qual instrumento? Corneta? E você seguiu... Corneta, e eu tocava trompete na banda municipal. Então eu era o único músico ali dentro que tocava. As pessoas falando tecnicamente, não adentrando muito ao instrumento, mas é um instrumento que você consegue tocar as notas cromáticas, todas as notas que existem, né? Notas musicais. E aí eu era o único músico que tocava o trompete dentro da fanfarra. Então aí íamos tocar no aniversário de Lençóis, eu que tocava Parabéns, por exemplo. Então só para dar um exemplo a grosso modo do que acontecia. Então, e meus irmãos também adentraram. Minha irmã tocava prata na fanfarra, meu irmão mais velho tocava também cordetão na época, que é uma corneta um pouco maior,
Meu irmão mais novo também tocava cornetão. Então, toda a minha família passou aí pela fanfarra e pela banda. Para você que está nos acompanhando, como o Marcelo bem disse, a ex-banda musical Zilo Lorenzetti e também fanfarra da usina Barra Grande é atualmente o projeto que atua na comunidade de Lençóis Paulista e no ano passado, em 2022, celebrou 35 anos com o projeto musical Banda Estudantil de Lençóis Paulista. Interessante mencionar que desde essa época já havia preocupação, em meados de 87, 86, deve ser 87, 88, a preocupação do grupo em realmente investir na comunidade. Então, eram formatos de princípio por os filhos, os alunos que participavam da fanfarra na época, eram filhos de funcionários, de colaboradores aí da usina São José, Barra Grande. Então, toda a preocupação já desde essa época, aí no investimento na sociedade, claro, gerando hoje inúmeros profissionais, inclusive na área musical. Nós começamos na época tocando esse grupo, quer dizer, eu comecei a desdobrar, a realmente verificar a possibilidade de futuramente se tornar um profissional, com números hoje que atuam no mercado nacional, com as pessoas que tocam inclusive fora do país hoje, que atuaram nesse grupo. Então, olha a importância desse trabalho, né, visionário, foi realizado em 86, 87, aí pela usina, pelo Grupo Zilor, e hoje, né, todos os trabalhos que acontecem em Lençóis, inclusive com muitos profissionais atuando aí na cidade, venda de música, venda de artes, venda de outras áreas, né? Eu sei também de exemplos como, por exemplo, o coral. O coral também é um exemplo claro, isso que houve na cidade. O exemplo também é do grupo de teatro. Sim. Hoje nós temos teatro na cidade, outros atores começaram lá atrás, na usina. Então, todo trabalho de preocupação naquela época já. Marcelo, e uma curiosidade, muito se fala sobre talento, né? Você que é doutor em música, explica um pouco pra gente e para você jovem, enfim, independente da sua idade, você que está nos acompanhando. É preciso ter talento ou é realmente dedicação, é um esforço muito grande e, obviamente, gostar de música? Na minha opinião, tem uma frase de um grande compositor que é a referência para mim, que é Ludwig van Beethoven, essa grande referência, fez parte da transição do romantismo para o classicismo, a música, e ele dizia uma frase muito clara, e vou falar ela também, a grosso modo, que o gênio ele é formado de 2% de talento e 98% de muito trabalho. Sim. Então, eu acredito que a música é isso também. Todas as pessoas podem tocar algum instrumento, todas as pessoas podem ser artistas, desde que se dediquem. Muitas das vezes, a pessoa que tem talento, a pessoa que não tem talento, ela supera a que tem por conta do trabalho que acontece. Da perseverança ali, né, do dia a dia. Transpiração. Então, isso é fundamental em muito estudo. Eu tenho consciência, uma das coisas que eu sempre galguei aqui na universidade, Lençóis, que eu vivo aqui, nasci aqui em Lençóis, enfim, há 45 anos, que eu poderia viver de música, viver de arte. Hoje eu vivo de arte, vivo de música, só que eu sempre tive a consciência de que eu tinha que estudar muito e trabalhar muito, que foi o que eu fiz, buscando dentro das condições que eu tinha. Sou de família muito pobre, né? Como eu disse, meu pai era mecânico aposentado, minha mãe do lar. A minha família, com todas as dificuldades que a gente tinha, a gente sempre galgando, buscando bolsas, enfim, fiz meu mestrado fora do país, com bolsa de estudo. Fiz os meus outros estudos, como por exemplo o Conservatório de Tatuí, onde eu trabalhei por 8 anos, também com bolsa de estudo, porque lá é do governo, né? Faz parte do Estado. Sim. Então, sempre buscando esses caminhos para conseguir viver de música. E hoje eu consigo viver de música na cidade, então as pessoas têm que ter essa consciência que é possível tocar assim, tá? Desde que queira, desde que busque, desde que estude, é sempre possível. Marcelo, e nessa trajetória, né, você falou um pouquinho
do início, lá na banda musical, Zilo Lorenzetti, somado às competências técnicas. Conta um pouquinho para a gente por onde você passou, qual foi sua trajetória realmente de formação profissional? Minha trajetória foi a seguinte: eu comecei a estudar na banda municipal, que me deu, claro, basamento. Eu aprendi partitura dentro da banda municipal, dentro da fanfarra, em todos os trabalhos que foram acontecendo. Com 11 anos eu me profissionalizei, basicamente. Comecei, na verdade, a realizar trabalhos profissionais. Então, fiz os carnavais, começaram a surgir trabalhos profissionais. Daí, quando eu fiz 18 anos, eu entrei na faculdade de contabilidade, que eu não concluí, mas sempre a música paralela, dando aula, enfim, tocando na noite, fazendo shows, toquei com muitas bandas de baile. Daí, com 18 anos também entrei no Conservatório de Tatuí e na USP. Então, eu fazia paralelo, Conservatório Netec e a USP, né, uma formação acadêmica. Aí parei de fazer contabilidade na IT, porque realmente queria fazer música. E aí eu me formei em música no Conservatório de Tatuí, onde consegui uma bolsa para ir para fora do país, inclusive. Fiz regência também na USP. Então, na verdade, a educação artística com habilitação em regência. Na verdade, demorei um pouquinho mais de tempo para concluir, depois consegui concluir essa habilitação, formação acadêmica. Aí fiz vários cursos de pós-graduação na área de música. Regência coral, musicalização, enfim. Quando eu consegui fazer esse mestrado, quando eu consegui essa bolsa em Chicago para fazer um mestrado, foi de que forma? Eu fui pelo conservatório, 4 alunos foram escolhidos, os 4 melhores alunos foram escolhidos para ir para Chicago participar de um congresso, que é considerado o maior congresso de música do mundo. E eu fui um deles. Na época, eu consegui até um apoio financeiro, porque tinha que ser pago a viagem nos Estados Unidos. Consegui o apoio de uma empresa da cidade, fui para os Estados Unidos e lá eu consegui essa bolsa para fazer o mestrado. Aí eu fiz o mestrado por 2 anos em Chicago, me formei e voltei para o Brasil, né, para realizar os trabalhos. Já era servidor de carreira, funcionário público, como maestro, que eu prestei em 2008, esse concurso como maestro da orquestra, uma banda também, depois estou numa orquestra, e continuei todos os trabalhos, tenho meu doutorado, na verdade, está bem encaminhado, mas ainda estou pensando até que ponto eu estarei realizando ou não por conta da minha agenda. Aí em 2017 fui convidado a estar como secretário de Cultura, que estou até hoje, dentro desse longo tempo de caminhada. Recebi inúmeros convites, na verdade 3 convites para ir para fora do país trabalhar, para morar, para ir embora do país. Não os aceitei por conta do concurso público, de família e tudo mais, e outros pontos, mas continuei, mesmo assim, com uma agenda internacional. Então, hoje eu conheço quase 30 países, assim, onde eu estive como profissional regendo, né, ou tocando, sempre porque a música me propiciou esses caminhos. Então, basicamente, é essa a minha formação. Continuo estudando sempre, né? E fiz agora, tive nenhum curso de gestão cultural também, uma pós-graduação, para me aperfeiçoar e tentar encontrar caminhos aí, claro, para melhores ainda para minha carreira. Você comentou aí na sua resposta que você ocupa hoje a cadeira de secretária municipal de cultura de Lençóis. Como que é isso? O que te dá base, o que te dá alicerce para seguir com essa agenda de cultura que é muito importante aqui em Lençóis? Ela é expressiva na região. Ótima pergunta. Na verdade, em 2017 eu recebi um convite para ir embora do país, para ir para a Europa. E como eu sou servidor de carreira, sempre tem essa questão: nossa, eu não vou me aposentar, e o tempo que eu trabalhei nisso. Eu falei, olha, que Deus me mostre o caminho. E ele me mostrou que eu deveria, fui convidado pelo prefeito para assumir como secretário, assumir. Foi uma grande
um grande desafio, é um grande desafio, porque hoje você ser gestor de uma pasta que tem uma diversidade tão grande como é a cultura, e numa cidade onde nós temos uma pluralidade tão grande cultural, um trabalho cultural que já vem de muito tempo, como eu disse, em 87, imagina, né, que já investimentos e a preocupação na cultura da nossa cidade. É algo muito, muito sério. E quando eu assumi, realmente eu tive a consciência, ou melhor, eu não tive muita consciência para ser. Sabia que eu ia ter que trabalhar demais e ia tentar fazer o que eu pudesse. Lençóis hoje é a cidade que mais investe em cultura e mais realiza eventos na nossa região. Eu falo que investe em cultura não só pela iniciativa privada, como é o caso da Isidoro, que é uma referência a tudo isso que acontece na nossa cidade. A preocupação com o imposto de renda, a preocupação com utilizar esses recursos na nossa cidade. Talvez para um pouco mais. Sim, vamos falar. Além de tudo isso, é a cidade onde nós temos um recurso maior, onde a prefeitura realmente tem dentro da pasta um recurso para ser utilizado muito maior do que cidades como Bauru e Botucatu. Eu falo isso assim com alegria, mas com tristeza também, porque nós sabemos o potencial dessas cidades. Mas é realmente a preocupação que existe do ente público com a cultura, com o trabalho público cultural da nossa cidade. Então, Lençóis Paulistas hoje tem muitas ações. Nós fizemos um levantamento, em média, 1.000 artistas atendidos na cidade com recursos próprios, né? Fora os recursos de fora, que vivem isso, que trabalham com isso. Monitores culturais, nós temos dentro da Casa da Cultura inúmeros monitores culturais que foram criados lá atrás. Eu fiz parte dessa criação. Pessoas que trabalham com música, que trabalham com artes, tanto na educação, como na cultura, como na assistência social, em outras áreas que sejam vinculadas à prefeitura. Então, realmente, o investimento é muito grande, o desafio é imenso, né? É um aprendizado a cada dia de aprender com as pessoas, eu ouvir as pessoas, sentar com o senhorzinho lá, que é o compositor que escreve música sertaneja, e na maior simplicidade, que escreve muito bem, você sentar com ele, curtir aquele momento e aprender com ele, como você também sentar com pessoas como vocês que conhecem bastante, que sabem conduzir a questão cultural, que sabem a importância da cultura na nossa cidade. Então, eu acho que o trabalho é esse, né? Mas eu tenho comigo que o trabalho ele tem que ser muito prezando pelas pessoas. Então, é isso que eu faço dentro da cultura. Eu trago muito para essa questão pessoal. Então, todo o trabalho, sempre pensando aonde vai chegar, para onde vai, de onde sai, para quê, por quê. Sempre com esse pensamento profissional, a gente consegue realmente atingir um grande de pessoas, desde carnaval até o festival literário da cidade, que são coisas extremas, música diferenciada no carnaval, com a escrita, com os escritores da cidade. Agora, lançamos recentemente a Léo, quer dizer, constantemente a gente vem tentando se reinventar durante a pandemia, com as lives, né? Só isso foi referência à cidade. Teve mais lives com artistas, para quê? Para valorizar o artista da cidade. Então, isso Movimentar a agenda cultural mesmo durante a pandemia também. Economia criativa, movimento da agenda cultural mesmo na pandemia. Foi uma dificuldade imensa, eu confesso. Imagina o desafio. Mas é assim, a gente vai a cada dia, isso vê as lives, né? É um pouco do que a gente está fazendo aqui também, né? Fazendo veio para agregar, teve também um ponto positivo aí na pandemia, que foi a gente agregar essas lives, assim, mais dentro do nosso contexto. Hoje a gente consegue atingir um número maior de pessoas com o filme do ano passado. Nós fizemos ele híbrido. Então nós conseguimos atingir pessoas da Alemanha, por exemplo, que assistiram ao nosso festival, né? Lá na Alemanha, Festival Integrado de Literatura de Lençóis Paulistas, que tem o patrocínio da Zibor. Então eu acho que isso que nos trouxe, e esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho, pensando em pessoas, pensando em chegar às pessoas que não têm acesso, pensando em ajudar aquelas pessoas que não têm acesso,
pensando em trazer os artistas que estão lá naquele cantinho, quietinhos, a gente tentar fazer com que isso aflore cada vez mais. É isso o nosso trabalho como gestor cultural, como agente cultural, como músico, como artista. Eu falo para vocês, eu faço com tanto carinho, mas com tanto carinho que realmente as coisas fluem, sempre com as orações da minha mãe, e as coisas vão acontecendo cada vez melhor, claro, com apoio, dedicação e muito amor. Tudo que a gente deseja tem muita força, né? Sim. Fala que a gente tem que estar sempre atento. Marcelo, você trouxe em pauta uma questão importante que é a parceria público-privada, até você citou, né? A gente já vai falar daqui a pouquinho sobre isso. E aí eu vou puxar esse gancho que é muito importante para a nossa comunidade. A Zilor, ela possui uma política de investimento social privado. E dentro dessa política, algumas diretrizes de investimentos em projetos, sejam eles via leis de incentivo, IR-ICMS e filantropia também, que é um modelo onde a gente apoia as outras organizações e instituições sociais das nossas 3 comunidades, de Lençóis Paulista, Macatuba e Quatá. Especificamente em Lençóis, há mais de 15 anos, nós já atuamos nesse modelo de investimento social privado via leis de incentivo. E nós temos uma parceria muito próspera com a cultura, desde o projeto da banda musical Zilo Lorenzetti, passando aí por todos os projetos sociais da Zilor. Anualmente, nós nos falamos e planejamos uma agenda para a nossa comunidade com muito carinho e pensando realmente no que a comunidade precisa de cultura, arte, educação, música, esportes, enfim, tudo que as leis permitem de aporte. E um desses projetos que nós temos também um carinho imenso é o FILP. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre essa parceria, né? Para quem não conhece, está nos acompanhando, o que é o FILP, que é o festival que hoje é uma das nossas joias da cultura lençoense. E da mesma forma, eu falo também do Teatro Municipal Adélia Lorenzetti, que eu costumo dizer que é a nossa joia de Lençóis Paulista quando a gente fala em cultura também, né? Não são todos os municípios que têm um teatro com a modernidade, com todas as ferramentas que o nosso teatro oferece. E também foi patrocinado e idealizado em conjunto com outras empresas e a Zilor, aportando também via leis de incentivo. Com certeza. Na verdade, assim, é importante que as pessoas saibam que onde eu falo que Lençóis é a cidade que mais investe em cultura, que mais tem eventos culturais da nossa região, do nosso estado, enfim. Com certeza é uma das cidades que mais investe no nosso país. Eu trago, claro, para essa fala, também os investimentos que acontecem da iniciativa privada, porque há realmente uma preocupação. Exemplo disso é o FILP. O FILP é o Festival Integrado de Literatura de Lençóis Paulista, que acontece há 14 anos em Lençóis, sempre, todos os 14 anos, com o patrocínio da Zilor, junto com outros também parceiros, mas sempre a Zilor na frente desse festival, que hoje é considerado um dos maiores do nosso país. Lençóis Paulista é a cidade que tem a biblioteca de referência na América Latina, uma das maiores bibliotecas públicas da América Latina, devido ao tamanho da nossa cidade, basicamente 72 mil habitantes, praticamente, né? Qual o número de livros que nós estamos hoje? Hoje nós estamos com mais de 180 mil Nossa, livros. mais que o dobro. Mais que o dobro. Então, por isso esse apelido, né? Em 84, Caravana dos Escritores, falando rapidamente. Sim. Origenes Lessa, escritor da Academia Brasileira de Letras, ele faz um convite, uma brincadeira com seus acadêmicos amigos, para que enviassem livros ali para Lençóis. Quem enviasse mais teria o nome de uma rua, uma viela, uma avenida, lá no bairro da Secap, né? E essas pessoas começam a enviar. Inclusive, nós temos o espaço cultural, que é o espaço onde nós temos esses livros autografados, enfim. E essas pessoas começam a enviar, por isso Lençóis Paulista se torna grande referência. E claro, depois, dado aos investimentos que começam a acontecer na cidade, Lençóis ainda continua até os dias de hoje como uma grande referência literária, principalmente do interior paulista. Daí, dar esses investimentos todos, surge o Festival do Livro. O Festival do Livro até então, em 2017, 2018, se torna o Festival Integrado de Literatura de Lençóis Paulista,
onde já tivemos inúmeros escritores, inúmeros nomes, inúmeros patronos, inclusive valorizando os escritores da nossa cidade. E hoje esta grande referência, como eu disse, há 14 anos aí, patrocinados pela Zilor. Se não bastasse todo esse trabalho literário, esse trabalho de investimento cultural, aí o nosso maior investimento também na área cultural, que é o Teatro Municipal. Então, Lençóis Paulistas hoje movimenta o setor cultural de uma forma ampla, onde nós temos espetáculos gratuitos para a população de Lençóis, espetáculos que vão para a região Palos. Então, graças a essa grande parceria. Eu acho que isso é um grande diferencial também por conta dessa inclusão, Marcelo. Fala um pouquinho para a gente, só para a gente trazer um contexto para quem está nos acompanhando de como o Lençóis trabalha essa questão da inclusão à cultura, porque eu acho que isso também é um diferencial muito grande. Até por conta disso, o Lençóis tem essa expressividade. Não são todos os municípios que trabalham com uma agenda cultural qualificada, né, com uma estrutura física como a do teatro, e incluindo pessoas nesse sentido. Então, no nosso teatro, você vê pessoas de todas as culturas, todas as classes sociais, todas as idades, e isso é muito interessante. Essa é a nossa intenção, na verdade. A intenção, eu acredito, inclusive dos patrocinadores de vocês, é trazer as pessoas que não têm acesso, que eu disse lá atrás, não têm acesso para dentro do teatro. O teatro ele é para todas as pessoas que quiserem estar dentro do teatro. Isso, graças a essa parceria, acontece aqui em Lençóis. Mas, claro, nós temos também todo um trabalho que já acontece há bastante tempo. Por exemplo, aulas gratuitas na Casa da Cultura com inúmeras artes, né? 1.700 alunos que têm aulas gratuitas, onde nós incentivamos esses alunos para que estejam indo ao teatro, para que participem do filme, para que participem de eventos culturais da nossa cidade, sabendo a importância desse trabalho. As ramais, nós temos 3 ramais na cidade, bairros distintos, né? Essas ramais, elas fomentam isso, com trabalhos lúdicos que acontecem nesses bairros, com trabalhos de fomento à escrita. Agora, foi lançado recentemente a LELP, com todo o nosso apoio, né? A LELP, que é a Academia Lençóis e Letras, Academia e Letras de Lençóis Paulistas. Onde nós temos inúmeros escritores com o nosso apoio para quê? Fomentar a escrita dentro de Lençóis. Tem Escrita Criativa, que é um projeto, inclusive encabeçado por uma professora, a Ana Madova, projeto do nosso apoio, para quê? Para fomentar isso nas crianças. Dentro desse trabalho, o que a gente faz? Olha, nós temos uma agenda cultural, e essa é a nossa agenda cultural. Hoje, a grande dificuldade que nós temos realmente é a divulgação dessa agenda diante do número de pessoas, às vezes, que não têm acesso a Facebook, Instagram, outras mídias, né, que poderiam. E essa é a grande dificuldade, mas que nós estamos tentando encontrar caminhos, como, por exemplo, uma lista de transmissão grande, alguns meios que a gente pode enviar, as redes de TV, enfim, esses são os caminhos. Então, assim, a gente fomenta cada vez mais esse trabalho cívico cultural que acontece em Lençóis Paulistas. O Chilpe, por exemplo, ele leva 8, 9 mil crianças para dentro do Teatro Municipal, né? E durante a semana tem fomento às artes em geral, mas principalmente ao fomento à escrita e à leitura. Nós já no filme nós tivemos também, Danilo Caymmi, Toquinho, então grandes personalidades da música, Peninha, escritores também, compositores. Todos, essa é a nossa intenção. E essas crianças que vão de manhã levam à noite seus pais para assistir o Danilo Caymmi, para assistir Peninha, inclusive patrocinados que vieram, né? O patrocínio de vocês para estarem conosco aí nos festivais. Então nós temos realmente um trabalho muito grande voltado à cultura. Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue trazer para a gente alguns números de resultado? Por exemplo, olha, temos aqui investimentos culturais, investimentos sociais, e esses investimentos na música, teatro, enfim, tudo na cultura em si. Você consegue me dizer assim, olha,
a gente teve um incremento de procura de aulas de música, de aulas de artes, tudo isso assim para a prefeitura? Porque eu penso assim, que enquanto o aluno no contraturno escolar, ele busca cultura, ele busca música, ele busca arte, ele sai daquele caminho ruim. Vocês têm esse número? Fazer uma comparação, tá? Uma boa comparação. Hoje, nós temos uma média de 150 a 200 pessoas. Hoje não, porque a biblioteca está em reforma. Certo. Mas nós tínhamos, antes da pandemia, cerca de 200 pessoas que passavam pela biblioteca diária. Nossa, que bom ver esse número. Marília é uma cidade que é o dobro de Lençóis, pelo menos. Eram 250 pessoas por semana que passavam. Então, só para vocês terem ideia, todo o trabalho que acontece há muito tempo, tudo que vem acontecendo. Lençóis hoje tem 1.700 alunos que têm aulas, então desde instrumentos de sopro, cordas e percussão. Isso só nas aulas da Casa da Cultura. Fora que nós temos na Banda Sinfônica Jovem, Orquestra de Sopros, enfim, os outros grupos. Isso eu estou falando só de alunos que vão para a cultura para terem aulas gratuitas. Em Bauru, para você ter ideia, são 450 pessoas que têm aulas gratuitas. Então, para você ter ideia, o tamanho, números mais ou menos profissionais. Nós temos hoje cerca de 100 pessoas que atuam profissionalmente na área da música, na área das artes, em Lençóis, que se devem a todo esse trabalho que houve de patrocínios, de incentivo no Teatro Municipal, espetáculos, cerca de 100 pessoas hoje que são servidores de carreira públicos, que saíram das bandas, que saíram da fanfarra, que saíram, enfim. Então, só para você ter ideia, assim, a grosso modo, que nós temos hoje desenvolvido dentro da cultura de... Aproveitando um pouquinho desse sentimento, que a gente vai ficando emocionado aqui. O que o Marcelo, hoje maestro, né, com toda essa trajetória, falaria para aquele menino de 10 anos que está iniciando, né, um projeto social na Banda Musical Zilo Lorenzetti, lá em 87, você imaginava aquela época que você chegaria onde você está hoje por conta da música? Jamais. Na verdade, assim, a música é emocionante, é isso que você está falando. A música, ela me levou para caminhos que eu jamais imaginava na minha vida. Trouxe alegria para os meus familiares, enfim. Ela me motivou, ela me direcionou. Talvez eu estaria em outros caminhos ruins, né? Talvez nem estivesse mais aqui, enfim. A música, ela me direcionou realmente para luta, como eu disse, com esses inúmeros países pela música. Sempre fui para fora, a trabalho hoje eu tenho a minha família, tenho a minha casa, tenho meu carro, construído a partir da música, a partir das artes. Então a cultura, ela me levou para caminhos que eu jamais imaginava. E o que eu tenho para deixar para as pessoas é que elas tenham consciência. Isso é possível. É possível você viver de música. É possível você viver de arte. É possível você ser ator. Tudo é possível, desde que você se dedique e trabalhe. Eu ia aproveitar e pedir para você deixar um recado para os jovens, adolescentes e crianças que hoje têm 10 anos de idade e são apaixonados pela música, têm talento. Que recado que você deixaria para eles? O recado que eu deixo é baseado nas frases de Beethoven, né? 2% para o gênero, 2% de talento e 98% de trabalho e transpiração. Então é isso, a música, como qualquer outra área, ela é tão difícil, mas se você se dedicar, você vai conseguir. Acreditem nisso. Principalmente em uma cidade que acredita na cultura, que tem empresas como a Zilor, que acreditam na cultura, que se dedicam à comunidade. Então, invistam em suas vidas aí no sentido, eu quero ser músico, eu vou ser músico, vou estudar para ser músico. Isso é possível. Marcelo, um dos desafios da área de responsabilidade social da Zilor é conscientizar e capacitar proponentes que seriam empresários sociais para atuar na área da cultura. E nós fazemos isso já há algum tempo, a capacitação, a formação desses profissionais, porque o conhecimento, através das leis de incentivo, exige algumas competências, são especificidades das leis
E a Zilor atua fomentando também esse desenvolvimento, tanto na capacitação quanto no direcionamento. É muito importante que esses profissionais saibam desses processos para terem acesso a esses recursos. Nos últimos 2 anos, a Zilor aportou 8 milhões de reais na comunidade de Lençóis Paulista, Macatuba e Quatá. Isso é muito expressivo, é muito importante. E a empresa, nós temos a possibilidade de aportar para mais projetos, para mais iniciativas. Para isso é importante que esses empresários, empreendedores sociais, artistas, tenham consciência de que essa capacitação, esse conhecimento é muito importante. Então, gostaria que você falasse um pouco também sobre esse conhecimento, você que também ajuda, apoia os proponentes nesse sentido, para que a gente descubra cada vez mais artistas, profissionais que estejam ligados à arte, à cultura, à música, à educação, para que nós possamos desenvolver e para que esses recursos fiquem aqui na nossa cidade, que é o mais importante. Esses 8 milhões ficaram aqui, poderiam não ter ficado se nós não tivéssemos projetos desenvolvidos aqui. Então, é muito importante também a gente conscientizar esses profissionais para que eles executem projetos, esses recursos fiquem aqui aplicados na nossa comunidade e fomentem cada vez mais a nossa cultura. Completando a sua fala, eu queria também mencionar sobre a questão da Zilor, ela ter sido tão importante nesse contexto, que ela fomentou isso ela incentivou na nossa cidade outras grandes empresas que fizessem isso. Então, hoje nós temos outras empresas também que realizam esse aporte e que sabem da importância, inclusive quebrando muitos paradigmas. A gente sabe a dificuldade, muitas das vezes, que é conseguir viabilizar um aporte, não só o aporte, mas viabilizar a aprovação do projeto. Todo o trâmite, né? Todo o trâmite para eles. Eles preocupam com isso. Isso é muito importante, inclusive agora, nessa questão de capacitar os artistas para isso. Não basta só investimento, né? Sim. Além disso, ainda capacitando os nossos artistas a estarem se inscrevendo nesses projetos, estarem depois recebendo esses aportes de extrema importância. Eu acredito que é uma das únicas empresas realmente que tem essa consciência no nosso país, mesmo porque tem toda uma tratativa que eu sei da diretoria, com a parte contábil, com a parte financeira. Isso demanda muito tempo de trabalho, algo que, como você disse, há 15 anos sendo feito, né? E serve realmente de referência para todos nós. Que honra, que orgulho de fazer parte de uma cidade que tem uma empresa como vocês, que se preocupam não só com o artista, não só em colocar o nome da empresa lá, mas com a comunidade, com as pessoas, enfim, aquilo que eu falei, onde a cultura nos leva para um caminho, visualizando um caminho. Isso que a Zilor faz conosco hoje. A gente só tem a agradecer por todo o trabalho que acontece na nossa cidade, e ainda mais se preocupando, como eu disse, sendo redundante, porque vale a redundância, né? Mas se preocupando além de todo o trabalho artístico também, esse trabalho que fomenta a economia criativa do nosso país. Extremamente importante. E se você é um artista da nossa região, entre em contato conosco. A gente pode te ajudar a escrever um projeto e receber aporte através de IE. Marcelo, durante a nossa conversa aqui no convite que eu fiz para você, eu pedi para que você nos mandasse uma foto com um objeto que representasse a sua história, que conversasse com tudo que... né, toda essa história enorme e linda que você tem. O que você trouxe para a gente? Batuta, que não é baqueta. As pessoas confundem. As pessoas confundem. Batuta é o meu instrumento de trabalho. E na verdade, ele amplifica o meu gesto. É um instrumento de amplificação do meu gesto. O maestro utiliza a batuta, tem vários tamanhos, e eu utilizo uma 33 centímetros, que é a minha referência. A batuta, ela conduz, ela direciona, ela amplifica a minha vida. Então, eu acho que ela é um exemplo, ou melhor, ela é um objeto de referência para mim, não só no meu trabalho, mas para a minha vida. Me direcionando, amplificando com todos os cuidados, porque você, dependendo do tamanho que você fizer o gesto,
você amplifica demais e aí isso pode gerar problema no som que você vai ouvir, né? Então, a batuta, na verdade, é o objeto que exemplifica a minha vida. E que tem que ser... A batuta não é simplesmente você pegar ela e sair conduzindo. Você tem que estudar ela, você tem que entender o equilíbrio dela, você tem que saber realmente para onde você vai conduzir a sua batuta. Então, esse é o objeto que eu queria falar para vocês, que é a minha referência em todos os sentidos, fazendo inclusive uma analogia à minha... E a batuta que está na foto aqui, ela representa algum momento especial para vocês? Ela representa uma batuta muito especial, onde eu já erigi inúmeros países, mas a primeira vez que eu erigi nos Estados Unidos foi com ela, a primeira vez que eu erigi na Europa foi com ela, e a primeira vez que eu erigi na Sala São Paulo aqui no Brasil, Orquestra de Lençóis Paulista, foi com ela. Então eu acho que é um sonho que se tornou realidade. As pessoas, na época que surgiu a Orquestra de Lençóis, será que vai surgir? Vai ter algo diferente ou vai ser igual? Enfim. E nós conseguimos, com o tempo, aí, mostrar que realmente Lençóis tem ótimos músicos, ótimos trabalhos, que pode aí realizar trabalhos não só em Lençóis, mas no mundo todo. E agora chegou a hora do nosso raio-x. Eu vou ler o que tem aqui em algumas fichas e você me responde o que te vier à cabeça. Uma série. Sério? La Casa de Papel. Não, eu gosto. Um líder inspirador. Ludwig van Beethoven. Um esporte e o seu time de coração. Basquetebol. Eu time de coração Palmeiras. Um livro. Trilogia do Senhor dos Anéis. Lazer. Filme. Cinema. Agora uma pergunta, acho que vai ser meio difícil. Uma música. São tantas, né? São muitas músicas, mas eu acredito assim que uma música que me inspire muito e que já inspirou muitas pessoas de um compositor romântico, período romântico, chama-se Gustav Holst. Esse compositor ele escreveu uma série, uma suíte que chama Os Planetas. E dentro dos planetas tem as pessoas que me conhecem sabem quanto eu gosto desse movimento que chama-se Júpiter. Então as pessoas que não que quiserem, que não conhecem, que podem ouvir esse movimento, ele quer dizer a jovialidade de Júpiter. Por mais velhos que sejamos, nós sempre temos que ter essa jovialidade dentro de nós. E é isso que esse movimento da suíte, os planetas de Gustav Holst, Júpiter, transmite aí nessa obra fantástica. Fantástico, muito bom. Marcelo, e a nossa produção aqui, nós avaliamos um pouquinho da sua trajetória e nós gostaríamos de propor um desafio para você. A ideia é que você falar fatos marcantes da sua vida que não poderiam faltar num teaser de filme de 2 minutos. Do Marcelo. Então, fazendo toda aquela retrospectiva que nós falamos aqui. Então, vamos imaginar o filme da sua vida, um teaser de 2 minutos. Que cena não poderia faltar. E acho que um desafio aqui para deixar um pouco mais difícil, uma trilha sonora para esse teaser. Bom, eu acho que uma família muito pobre, né, com todas as dificuldades, que o pai mecânico, uma mãe do lar, com 4 filhos, numa cidade pequena, que foi estudar música, algo muito além de tudo que a gente já tinha imaginado, porque não tínhamos músicos da família, que seguiu, que estudou sempre em uma escola pública, que galgou na sua vida sempre o bem das pessoas, que hoje luta pelas pessoas, que ama as pessoas, que ama Chivar, preza pelas pessoas, e que tenta mostrar que é possível viver feliz numa cidade relativamente pequena e com pessoas maravilhosas como as que estão aqui comigo. Então, assim,
vocês fizeram parte da minha vida, vocês sabem disso. E eu queria muito, assim, compartilhar isso, porque a mãe da Deliane foi minha professora, a Ana é minha amiga de muito tempo, também conheci a mãe dela, o pai, enfim. Então, assim, são pessoas que fizeram parte da minha infância, que fazem parte da minha vida hoje, com muito orgulho. Eu fiz uma brincadeira no começo aqui, que eu falei, olha, acho que são poucas empresas que têm mulheres tão talentosas, além de serem ótimas profissionais que atuam e também entrevistam muito bem, carinhosas, enfim. Então eu queria compartilhar isso com vocês, assim, que eu estou me sentindo muito bem aqui, e que eu tenho muito carinho por vocês, por Lençóis Paulista, enfim, pelo meu trabalho. Muito obrigada. Nós que agradecemos, nós todos que estamos acompanhando, agradecemos você abrir a sua trajetória, um pouco da vida, né? Porque elas se misturam em diversos pontos, né? E fazer essa retrospectiva com a gente tão emocionante, que com certeza... Esse teaser de 2 minutos, acho que é basicamente isso. Uma pessoa feliz, aí aos 45 anos de vida, com muita jovialidade aí para tentar muitas coisas e aprender muito mais. E acompanhe aqui no nosso QR Code a programação da Cultura de Lençóis Paulista. Então é só acessar aqui que você pode acompanhar também tanto a programação do teatro quanto da agenda cultural de Lençóis Paulista. Com emoção, fechamos mais essa edição do Socialcast de hoje. Gostou? Curta, comente, compartilhe. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada, Marcelo, pela presença. Obrigada, Marcelo. Obrigada.